Imagine entrar em um cemitério esquecido, onde as lápides estão quebradas e as sombras parecem te observar de todos os lados. Agora, imagine descobrir que os mortos não descansam em paz. Algo está acontecendo. Algo obscuro e perigoso. E uma vez que você entra, não há garantia de que poderá sair. O medo consome cada passo, cada respiração, e o segredo sombrio que repousa sob a terra maldita começa a se revelar. Mas cuidado, e algumas verdades jamais deveriam ser desenterradas. O segredo do cemitério esquecido. O mistério que ninguém devia ter investigado. No coração de uma floresta esquecida pelo tempo, existe um cemitério abandonado que raramente é mencionado. As poucas pessoas que ousam falar sobre ele o chamam de o cemitério esquecido. Não há registros oficiais do lugar, apenas rumores sombrios sobre eventos inexplicáveis e desaparecimentos misteriosos ao redor daquela terra. Durante décadas, as almas dos mortos pareciam dormir tranquilamente, até que um grupo de jovens investigadores de fenômenos sobrenaturais decidiu quebrar o silêncio. Certo dia, Clara, uma mulher cética, porém destemida, é convencida por seus amigos a liderar uma expedição ao cemitério. Seus colegas, Marco e Júlio, eram fascinados pelo paranormal e acreditavam que aquele lugar poderia ser a chave para descobrir uma presença sobrenatural real. Clara, sempre racional, achava que tudo não passava de superstições. Porém, algo naquele lugar mudaria sua percepção para sempre. A caminhada até o cemitério foi longa e silenciosa. Enquanto o grupo avançava pela trilha sombria da floresta, o vento frio sussurrava entre as árvores, como se sussurrasse advertências em uma língua antiga. Clara sentia uma leve pressão em seu peito, um incômodo difícil de explicar, como se o próprio ar estivesse impregnado de algo maligno. Marco, sempre o mais corajoso, riu da tensão do grupo, mas até ele não pôde deixar de olhar para trás, como se pressentisse que algo os seguia na escuridão. Finalmente, eles chegaram aos portões enferrujados do cemitério. A vista era desoladora, lápides tombadas, cruzes quebradas e uma névoa fina que parecia flutuar entre as sepulturas, criando formas que desafiavam a lógica. O lugar exalava uma sensação pesada, como se os mortos que ali repousavam carregassem consigo um rancor profundo. Talvez seja só impressão, pensou Clara, tentando acalmar o próprio coração acelerado. Conforme o grupo explorava o local, descobriram uma velha cripta no fundo do cemitério, quase completamente coberta por eras. Marco, curioso como sempre, forçou a entrada e, ao empurrar a pesada porta de pedra, um cheiro pungente de morte e podridão escapou. Júlio acendeu a lanterna e iluminou o interior. O que viram foi o suficiente para congelar o sangue nas veias. Dentro da cripta havia não apenas caixões antigos, mas símbolos gravados nas paredes. Eram marcas antigas, de um culto desconhecido. O ar dentro da cripta era pesado, carregado com algo que não podia ser explicado apenas pela ciência. De repente, um som de arranhões ecoou das profundezas da cripta, e uma sombra passou rapidamente, desaparecendo entre as colunas de pedra. Marco tentou seguir, mas Clara o segurou pelo braço. Algo lhe dizia que aquilo não era uma simples sombra. De volta à superfície, o grupo se dividiu para explorar diferentes áreas do cemitério. Clara ficou perto da entrada, sentindo uma sensação crescente de que estavam sendo observados. Ela viu algo se mexer perto de uma lápide quebrada. Quando se aproximou, encontrou uma carta antiga e desgastada pelo tempo. Ao abri-la, suas mãos tremeram. A carta mencionava um ritual antigo, uma prática proibida que mantinha os mortos presos ao cemitério. Aqueles que ousavam perturbar seu descanso eram amaldiçoados. Nesse momento, um grito cortou o silêncio. Era Marco. Ele estava paralisado em frente a uma das tumbas abertas, seus olhos arregalados, o rosto pálido como se tivesse visto algo além da compreensão humana. Clara correu até ele, mas quando chegou, viu algo ainda pior. Uma mão pálida e esquelética saía do chão, agarrando o tornozelo de Marco, puxando-o para baixo. Clara e Júlio tentaram desesperadamente soltá-lo, mas a força sobrenatural era imensa. Em segundos, Marco desapareceu na terra,
sem deixar vestígios. O desespero tomou conta de Clara e Júlio, que agora corriam desesperadamente para sair do cemitério. Porém, os portões que antes estavam enferrujados e abertos, agora estavam selados como se nunca tivessem sido tocados. A névoa se adensava e formas escuras começavam a surgir das sombras. Vozes sussurravam em seus ouvidos, chamando-os pelo nome, prometendo-lhes um descanso eterno caso se entregassem. Clara, ainda segurando a carta, percebeu que o segredo não era apenas um ritual, mas uma maldição. Aquelas almas estavam presas no cemitério por um pacto antigo, e o único jeito de escapar seria selar o local novamente com um sacrifício. Ela olhou para Júlio, e então para a carta, percebendo o verdadeiro horror da situação. Um de eles teria que ficar. Em um último ato de desespero, Júlio decidiu se sacrificar, convencido de que poderia libertar Clara do terror que os rodeava. Com lágrimas nos olhos, Clara o viu caminhar em direção à cripta. Ao fechar a porta, a névoa começou a se dissipar, e os portões se abriram, como se o próprio cemitério reconhecesse que seu preço havia sido pago. Clara saiu dali cambaleando, sentindo o peso da culpa e do medo. Ela sabia que, embora tivesse escapado, o cemitério ainda guardava seus segredos. Havia algo mais profundo e sinistro naquele lugar, algo que ela jamais poderia esquecer. E, enquanto se afastava, uma última dúvida consumia: será que Júlio realmente salvou a todos ou apenas iniciou algo ainda mais sombrio? Enquanto Clara se afastava, uma leve brisa fria passou por seu rosto, e ao longe, ela jurou ouvir a voz de Júlio, ou seria apenas sua mente pregando peças? O cemitério pode ter sido silenciado por enquanto, mas algumas maldições jamais desaparecem totalmente. Se você gostou dessa história assustadora e quer saber mais sobre mistérios sobrenaturais como esse, não se esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos aterrorizantes. Afinal, você nunca sabe quando o próximo segredo mortal pode ser revelado. Parte 2. Desde aquela noite fatídica no cemitério esquecido, Clara tem vivido em um constante estado de alerta. Apesar de ter conseguido escapar, os acontecimentos sobrenaturais parecem segui-la como uma sombra persistente. Sons de passos em corredores vazios, sussurros à noite, o mais perturbador de todos, a voz de Júlio ecoando em seus sonhos, pedindo para ela voltar. Algo dentro dela diz que o cemitério ainda guarda mais segredos, e a única maneira de se libertar completamente é voltar ao lugar que quase a destruiu. Após semanas de resistência, Clara finalmente cede. Ela precisa saber a verdade. Armando-se com novos conhecimentos sobre o oculto e reunindo coragem, decide retornar ao cemitério, desta vez sozinha. Porém, o que ela não sabe é que o verdadeiro terror ainda está por vir. A noite estava fria quando Clara chegou à beira da floresta. O caminho, agora familiar, parecia ainda mais opressivo do que antes. A lua, quase cheia, iluminava o chão de folhas secas, mas as sombras entre as árvores pareciam se mover com vida própria. Clara sentia o peso de cada passo, como se a própria floresta estivesse resistindo à sua presença, tentando impedir sua passagem. Quando finalmente chegou ao cemitério, o portão enferrujado estava aberto, como se estivesse à sua espera. O lugar estava exatamente como ela lembrava, mas havia algo diferente no ar. A sensação de ser observada era ainda mais intensa, e Clara percebeu que não estava sozinha. No fundo de sua mente, a voz de Júlio parecia chamar novamente, mais insistente desta vez, implorando para que ela encontrasse o que estava escondido no coração do cemitério. Ao caminhar entre as lápides quebradas, Clara notou um detalhe que antes havia passado despercebido. Havia uma segunda cripta, menor e mais antiga que a primeira. A entrada estava coberta por escombros, como se algo ou alguém tivesse tentado lacrá-la para sempre. Mas Clara sabia que, seja o que for, estava prestes a ser libertado. Com as mãos trêmulas, Clara removeu os escombros da entrada da cripta e forçou a porta a abrir. O cheiro de mofo e podridão encheu o ar, mas algo mais se misturava àquela atmosfera sufocante, um frio profundo e cortante, que parecia drenar a vida ao seu redor.
Dentro da cripta, Clara encontrou um altar de pedra. Em cima dele, havia um livro antigo e manchado, repleto de símbolos e encantamentos que pareciam pulsar com uma energia sombria. Ao abrir o livro, Clara percebeu que se tratava de um grimório, o livro de rituais de um culto antigo. Era nele que o segredo do cemitério estava escondido. O ritual que prendia as almas dos mortos não havia sido totalmente desfeito com o sacrifício de Júlio. Algo ainda estava incompleto. De repente, uma presença se fez sentir atrás dela. Clara virou-se rapidamente e viu, pela primeira vez, o que havia sido apenas uma sensação até então. Era Júlio. Ou, pelo menos, a sombra do que ele um dia fora. Seu corpo era pálido, seus olhos vazios e sem vida. Mas havia uma expressão de dor em seu rosto, como se ele ainda estivesse consciente de seu destino. Você não deveria ter voltado, ele murmurou, com uma voz rouca que parecia vir de outro mundo. Eles querem você, Clara. Eles sempre quiseram. O terror tomou conta de Clara. Ela sabia que Júlio estava tentando avisá-la, mas sentia que era tarde demais. O ritual inacabado havia deixado algo à solta. Algo antigo e terrível, que não poderia ser controlado. Clara precisava agir rápido. Ela começou a recitar um dos encantamentos do Grimório, tentando desesperadamente fechar o portal que havia sido aberto no momento em que Marco foi puxado para o subsolo. Mas o cemitério estava vivo agora. As sombras nas lápides começaram a se mover, figuras deformadas e agonizantes emergiram da névoa, rastejando em direção a Clara. O ar se encheu de sussurros angustiados, como se centenas de almas estivessem presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos, todas clamando por libertação. Enquanto Clara lutava para terminar o encantamento, Júlio se aproximou dela, estendendo a mão, seus dedos gelados quase tocando seu ombro. Só há uma maneira de terminar isso, ele sussurrou. Você deve se sacrificar para selar o portal completamente. Clara hesitou. O sacrifício de Júlio havia atrasado o inevitável, mas não havia selado o mal completamente. Agora, o cemitério exigia mais. Exigia sangue. Clara olhou em volta, os olhos fixos nas sombras que se aproximavam, suas bocas abertas em gritos silenciosos. Ela percebeu que não havia escapatória desta vez. Com lágrimas nos olhos, Clara começou a recitar o último trecho do ritual, aquele que selaria o cemitério para sempre, mas que custaria sua vida. Enquanto as palavras saíam de sua boca, as sombras começaram a recuar, e uma luz intensa começou a emanar do Grimório. O cemitério parecia tremer, como se estivesse sendo arrastado de volta para as profundezas da terra. Clara sentiu uma dor aguda no peito, como se seu coração estivesse sendo arrancado. Mas ela continuou, determinada a acabar com o terror que assolava aquele lugar. No momento em que terminou o encantamento, uma explosão de luz cegante envolveu o cemitério, e todas as almas que antes estavam presas foram libertadas de sua agonia. Quando a luz se dissipou, o cemitério estava em silêncio. As sombras haviam desaparecido, e o ar parecia mais leve. Clara, deitada no chão frio, mal conseguia respirar. Ela sabia que estava à beira da morte, mas sentia uma estranha paz. O portal havia sido fechado, e o mal que assombrava o cemitério havia sido selado para sempre. Com seu último suspiro, Clara olhou para o céu. A lua ainda brilhava intensamente, e por um breve momento, ela pensou ter visto o rosto de Júlio sorrindo para ela, finalmente em paz. Mas antes que tudo se apagasse, uma última pergunta passou por sua mente: será que realmente terminou? Enquanto o cemitério permanecia em silêncio, as árvores da floresta ao redor se moviam lentamente ao vento. Mas se você escutasse com atenção, poderia jurar ouvir algo mais, e o sussurro de vozes distantes, chamando por mais uma vez. Afinal, algumas maldições nunca morrem totalmente. Gostou dessa continuação aterrorizante? Quer saber se o segredo do cemitério realmente foi selado ou se algo ainda está à espreita? Inscreva-se no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe seu like,
compartilhe com seus amigos e ative o sininho para mais histórias assustadoras como essa. Quem sabe, e o próximo mistério já está à sua espera.